Você já ouviu falar naquela expressão, quem fala demais dá bom dia a cavalo? Pois é, meus amigos, isso acabou de acontecer. É exatamente isso que está viralizando nas redes sociais. A Natuza Neri, da Globo News, acabou de abrir o bico, se colocar em uma situação, né? Ela se colocou numa situação muito complicada. E pior do que tudo isso, ela também colocou, né, a vida de várias pessoas em uma situação complicadíssima, como Arthur Lira, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e vários outros que estão nesse cenário político absurdo no nosso país. O que eu vou mostrar para vocês, meus amigos, está gerando a maior treta, tá? Nas redes sociais. E isso aqui é muito importante que você veja, porque isso aqui prova que existe muito mais política do que lei, do que justiça. Isso aqui é bizarro, mas você precisa ver. E por isso, eu vou começar com essa matéria aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Aqui é um post do Leandro Ruschel. É um cara que eu gosto demais. Eu acompanho bastante o Leandro Ruschel. E ele diz o seguinte. Gravíssimo. Gravíssimo. Eu só quero pedir para quem tá chegando aí para que você deixe no chat. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Áudio tá bom? Imagem tá boa? Comenta aqui no chat. Gravíssimo. Militante de redação da Lula News, ou seja, Globo News, sugere que se a Câmara avançar com a anistia, deputados passarão a ser investigados pela Polícia Federal por ordem do ministro Flávio Dino. Abre aspas. O custo político para o Centrão patrocinar o avanço da anistia é enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. Imagine que a anistia passe. Imagine uma decisão, depois, né, do ministro Flávio Dino. Bom, tô decidindo aqui que vamos abrir tudo. Polícia Federal entra, Tribunal de Contas entra, me passa tudo aqui. Vai sobrar o quê? Olha o que a Natuza Neri está sugerindo. Primeiro eu vou colocar o áudio e o vídeo. E depois a gente comenta sobre o resto das coisas ali. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Tudo na política. Isso é só o começo do que ela disse. Tem muito mais coisa que eu vou mostrar para vocês. O que o Leandro Ruschel diz tem muita coerência e eu quero lhe mostrar. O que está sugerindo a Natuza Neri? Primeiro item, a corrupção sistêmica nas emendas parlamentares. Isso foi basicamente o que ela disse. 2, essa corrupção não estaria sendo investigada como deveria. Porque se passa a anistia e o Flávio Dino chama todo mundo de canto e fala assim, opa, vem cá, vamos então investigar, vamos começar, Polícia Federal, Tribunal de Contas, o que ela está fazendo, o que ela está falando é gravíssimo. É gravíssimo. 3, se os parlamentares não votarem uma matéria, anistia, de acordo com o desejo do investigador, no caso o Supremo, parlamentares passariam a ser investigados. Ou seja, numa só fala, ela está acusando o Supremo Tribunal de prevaricação e ainda por cima de atuação político-partidária, tá? Que é um motivo previsto em lei para impeachment de ministro. E ao final, o Leandro Ruschel diz, é uma acusação gravíssima. Deputados e senadores ficarão inertes diante dessa denúncia? O Supremo não se manifestará? Eu vou continuar com um trecho completo, com mais informações dessa fala da Natuza Neri. Isso aqui vai te mostrar muita coisa, tá? Acompanha aí comigo. Esse negócio aí ficou para trás. Esse negócio de não deve, não teme, é coisa do passado, agora é dever,
tremer, temer, passa o projeto da anistia e deixa eu dar só o meu boa tarde para todo mundo. Trali, olha só, de fato, quem não deve não teme ficou para trás, o pessoal não tem nem mais vergonha disso, tá? Não tem nem mais vergonha. Agora, tem vários absurdos aí nessa história. O primeiro absurdo, como é que você explica para a população brasileira que a Câmara dos Deputados vai parar com medidas importantes para a economia, para a vida das pessoas, segurança pública e por aí vai, imposto de renda, vai parar para resolver o problema do Bolsonaro ou o problema dos condenados no 8 de janeiro. Imagina só, o pessoal vai ter que explicar, porque vai parar a Câmara dos Deputados. Então, essa história da obstrução é grave, é grave. Quero ver eles explicarem para a população, porque a população brasileira é composta de grupos identitários, ideológicos diferentes. E tem uma gama, uma população imensa de pessoas pobres que precisam de Estado, que precisam do Congresso, que precisam de governo e por aí vai. Mas tudo bem, isso é que eles vão ter que explicar para a população brasileira. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O caso foi suspenso por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, porque considerou que a polícia não poderia ter investigado o Arthur Lira. A polícia diz o contrário, diz que estava numa diligência, essa diligência resvalou num assessor de Arthur Lira e que assim que resvalou, começou a organizar a documentação para remeter para o Supremo Tribunal Federal. Imagina Arthur Lira, cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Cara, eu vou até pausar esse vídeo aqui porque ela cita os bolsonaristas. Você vê que durante toda essa fala dela, ela fala assim, você acha que um político de centrão, um Arthur Lira da vida, alguém nesse sentido, com esse mesmo alinhamento, você acha que ele vai querer ser julgado por um juiz de primeira instância, tendo muito mais contato com os ministros do Supremo Tribunal Federal? E aí ela diz, não estou dizendo dos bolsonaristas. Os bolsonaristas não têm contato com o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Agora, essa galera de centrão, você acha que ele vai querer? Ela cita o caso do kit robótica, que eu vou mostrar já já para vocês, que o Arthur Lira era investigado. E sabe quem resolveu parar essa situação toda? O Supremo Tribunal Federal. Cara, quando o povo acha que não pode piorar, piora. O Vitor Santos Sakamoto, o peixe morre pela boca. Uma hora a conta chega. Vitor, você tá certinho, cara. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E o que essa jornalista está fazendo é literalmente isso. Falou demais e agora ela vai sofrer as consequências. Porque ela tá mexendo com gente grande. Ministros, presidente de Câmara, do Senado. Tá bom que foi presidente do passado? Foi. Mas ela tá mexendo com gente grande. Você que tá aí no chat, que tá me assistindo agora, quase 600 pessoas aqui no YouTube. Você acha que isso daqui é normal? Eu vou continuar o assunto aqui. Será mesmo? Ou será que faz parte de um factoide? Outra coisa, outro ponto. Será que o presidente da Câmara, Hugo Motta, vai querer detonar o mandato dele com uma guerra campal em torno de uma anistia para poucos? É claro que não. É claro que não. Ano que vem é ano de eleição. O Hugo Motta tem um ano, mais ou menos, para fazer o nome dele à frente da Câmara, porque depois vai ser eleição e aí você vai ter mais 2 meses só de mandato, 2 meses, 3 meses de mandato como presidente da Câmara, até para fazer uma plataforma e disputar a eleição seguinte para a presidência da Câmara. Então, muita gente
que não gosta de ser importunado e que gosta, sim, do tal do foro, porque acha que é uma condição melhor do que cair numa roleta russa de primeira instância, vai perder tempo com isso? Agora, quem tende a pagar esse preço é quem precisa de Estado, é quem precisa da política para melhorar a sua condição de vida. E o pessoal está ali no... Quem deve está temendo, quem deve está tremendo. Então vamos botar esse factoide para rodar. Cara, que bizarro. É bizarro uma pessoa como a Natuza Neri, que abre a boca, fala mais do que deve. Ela sempre fala umas cagadas aí, mas agora ela se meteu numa fria gigantesca. Cara, como é que a pessoa vem e fala que um político não quer ser julgado na primeira instância, que ele não quer cair com um juiz de primeira instância, porque isso é uma roleta russa. Porque vai que ele cai com um juiz que é contra o espectro ideológico dele. Cara, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Julgamento em primeira instância é o normal. Só que por que políticos não querem cair em juiz de primeira instância? Porque eles têm a influência do cargo deles para que essas decisões sejam favoráveis a ele. Ou seja, o que ela está fazendo é nada mais, nada menos que acusar o Supremo Tribunal Federal de ser imparcial, de julgar de acordo com a conveniência do político que ele está julgando. E por aí vai. O The Incorrupt postou aqui, a senhora Natuza Neri falando com a maior normalidade que se o Congresso Nacional aprovar o projeto de anistia, o Supremo Tribunal Federal, via Flávio Dino, vai perseguir um a um dos deputados que embarcarem no projeto, através do caso das emendas parlamentares. Isso é inacreditável. Realmente é inacreditável. Eu vou colocar para você, meu querido seguidor, para que você acompanhe. Mas antes, eu quero pedir para vocês o seguinte, se inscreva nesse canal aqui, tá? Eu tô mostrando, ultimamente, coisas graves. Ontem mesmo eu fiz uma live aqui muito forte, que se o Alexandre de Moraes assistir, ele derruba o meu canal ou manda uma ordem de prisão para mim. Então eu peço para você se inscrever nesse canal aqui, se você tá chegando aqui agora, eu sou Luan Manso, sou advogado, tô trazendo esse conteúdo para vocês diretamente aqui dos Estados Unidos. Vocês sabem que quem abre a boca no Brasil tem que sair de perto, tem que sair do Brasil, porque senão sofre as consequências. E eu criei ontem um segundo canal, que eu vou mandar inclusive para vocês no chat aqui. Se você puder, se inscreva nesse segundo canal, porque se esse aqui acontecer alguma coisa com ele, a gente tem um canal reserva. Então vamos lá, escutem aqui o que a Natuza Neri diz neste caso. Eu queria só dar uma informação da Lídia Rodrigues, que é a nossa apuradora agora, que falou com o Sóstenes Cavalcante, que diz o seguinte, que é líder do PL, que vai se reunir com o Hugo Mota na terça-feira para falar sobre anistia, que acredita que o PL tem, quer dizer, que essa base bolsonarista mais uns agregados tem número que vão de 200 e tanto até 310. E tem um outro ponto, que o candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro tem que estar filiado ao PL. Então, Tarcísio tem que ir para o PL. Ratinho Júnior tem que ir para o PL. Então, Caiado não vai para o PL, Ratinho Júnior, ao que consta, também não iria. Então, tem algumas questões. Mas o ponto que eu queria destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Cara, ela mostra, ela divulga o que todos nós sabemos, só que nunca ninguém saiu
deu a cara a tapa da grande imprensa e falou tudo isso. Ela literalmente acusou o pessoal do Supremo Tribunal Federal de fazer o que a gente já imagina que façam. Olha isso daqui. O jantar de Alexandre de Moraes para Rodrigo Pacheco. Todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal foram convidados. Por que será que um ministro, né, chama o pessoal do Congresso, principalmente do Senado, para jantar na casa dele? Isso aqui por si só já é uma atividade político-partidária e está tentando, de alguma maneira, se intrometer em algo que ele não deveria. Mas por que isso aqui acontece? Por que que uma pessoa como o Rodrigo Pacheco, como todos esses, preferem ser julgados no Supremo Tribunal Federal do que numa primeira instância? Por que será, pessoal? Comenta pra mim no chat aqui, por que será? Olha isso daqui. O Arthur Lira, que ela mesmo disse, você acha que o Arthur Lira iria querer ser julgado na primeira instância? Onde ele pode cair numa roleta russa, a depender do juiz que ele pegue? Inquérito sobre compra de kits de robótica que envolve Arthur Lira é suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Por que a gente vê todo dia acontece uma decisão nesse sentido? Olha, tal pessoa que é chave em tal cenário político, como o Arthur Lira era presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal, depois de uma decisão assim assado, suspendeu o processo dele. Normalmente isso acontece depois de um jantarzinho, depois de uma conversinha daqui, dali. Há sempre uma conversinha. Se você não lembra desse caso aqui, ó, a decisão foi do Gilmar Mendes, tá? E ele determinou que o caso deveria ser interrompido. Foi interrompido assim assado. A decisão do ministro Gilmar Mendes suspendeu as investigações de inquérito que investiga crime de fraude em licitação para a compra de equipamento de robótica para escolas de municípios alagoanos. A investigação atinge o deputado federal Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara, tá? Não é qualquer um, não. É o presidente da Câmara. A decisão foi assinada nesta quinta-feira e suspende as atividades do Ministério Público e da Polícia Federal sobre o caso, pelo menos até agosto, quando termina o recesso judiciário. As investigações sobre o caso tiveram início em 2022. Segundo as denúncias, a empresa Megalic, de Maceió, Alagoas, comprou por R$14 mil cada kit vendido à prefeitura da cidade alagoana. Entretanto, cada unidade do produto teria sido adquirida por R$2,7 mil, ou seja, R$2.700. A PF afirma que os investigados são suspeitos de desvios que chegam a 8 milhões entre 2019 e 2022. Durante as investigações foram localizados documentos endereçados a Lira, além de anotações com valores em dinheiro com referência em nome de Arthur. Ou seja, o cara faz um bem bolado. Vamos montar um kit de robótica? Puta ideia legal, top, vamos. Ideia top. Custa 2.700 ali em São Paulo, no interior paulista. Aí eu vou lá e vendo, tá? Para prefeituras a R$14 mil. O Ministério Público descobre isso. O bicho começa a pegar, só que o cara é presidente da Câmara. Ele sendo presidente da Câmara, o que ele faz? Conversa com o pessoal do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal suspende essas decisões. Suspende tudo. Suspende o negócio aí porque esse cara é meu aliado. Cara, isso aqui só acontece no Brasil. Só no Brasil. Não tem como acontecer em mais nenhum outro lugar. Que situação bizarra. Tá? Antes de continuar esse conteúdo aqui com vocês, eu vou dar uma lida nos comentários. Tá? Tem gente chegando do Facebook, tem gente chegando do YouTube. Vamos lá. Rosângela, absurdo isso que está acontecendo no Brasil. Marcelo, a que ponto o Brasil chegou? Uma minoria que não foi eleita ditando as ordens e decisões. A Janice, lá no Facebook, essa é filha de chocadeira. Pois é. Marcelo Costa, deve ter outro jantar este final de semana na casa do Dino. Pode ser que aconteça. É bizarro dizer isso, mas pode ser que aconteça. José Amâncio, opa, será que é meu parente? Né? Nós estamos vivendo uma perseguição política, Luan. Pois é.
Na verdade, quem está dando as ordens é o Supremo. A Andrade mandou aqui. Edson Roberto Matiu. E o pior é que ela escancarou todo o plano do Supremo Tribunal e só ajudou os anistiados. Quero só ver o Kassab e todos os encalacrados voltarem atrás. Isso só vai confirmar este escândalo que a Natuza trouxe. Edmildo. Bom dia, Luan. Cara, você foi embora, irmão. Eu te sigo, vi que você sumiu. Nós brasileiros não temos condições de fazer o mesmo, abandonando o Brasil. Edmildo, não é escolha isso aqui, cara. Às vezes você não quer. Mas você tem que sair do Brasil porque a situação de quem põe a cara a tapa aqui nas redes sociais não é favorável, né? Você sabe que no Brasil, se você fala um pouco a mais, o pessoal te julga, né? Julga não é falar, lá, ele tá falando baboseira. Eles mandam te prender, cara. Isso é perigoso. Silvio Dantas, estou em Amsterdã e vejo tudo com os olhos bem abertos. Richard Tibirisacanella, do Facebook. Lógico que não. Lá no STF, eles passam pano pra cambada de ladrões. O Dino vai prender quase o Senado inteiro. Pois é. Point do guerra. O problema é que boa parte do Congresso deve. Aí o STF usa sua chantagem. Por isso, a importância de verificar a capivara. Nos outros países tem STF, Cigana, Emeraldo. Tem. Quase todos os países têm uma Corte Suprema, né? Mas não é da mesma maneira que o Brasil. O Brasil é meio que um absurdo. Pedro Martins, a verdade é que nenhum deles irá se afastar. Marcos Breta, Luan, o que eu mais gosto em você é que você diz o que realmente está acontecendo. Você é o cara, Deus te abençoe. Se inscrever no seu novo canal. Muito obrigado, Marcos. A gente tenta trazer aqui a verdade pro povo brasileiro. O brasileiro precisa saber o que está acontecendo. O que mais está rodando hoje na rede social é isso aqui. Olha o que o Mário Frias disse sobre as falas da Natuza Neri. O tom jocoso que a psicopata fala do grave drama dos sequestrados do 8 de janeiro é assustador. Não tenho qualquer dúvida de que os psicopatas na mídia são os principais responsáveis pela tirania do Brasil. Não era apenas o Congresso que tinha que parar, mas o Brasil inteiro. Nenhum país normal pode aceitar que pessoas inocentes sendo jogadas no calabouço do regime. Eu também sou dessa seguinte opinião, cara. O Brasil tinha que parar. Um governo desse aí, o BO tá acontecendo para todo mundo, né? Confiaram na ideia da picanha, confiaram nisso, confiaram naquilo. Vai ter picanha, vai ter isso, vai ter... Não tá tendo nem feijão, não tá tendo ovo, não tá tendo café, não tá tendo absolutamente nada. E quem tem chance de resolver isso é o próprio povo brasileiro. Tinha que parar tudo, os caminhões parar o país. Falar, peraí, o negócio não tá feio? Vocês não prometeram tal coisa e fizeram tal coisa? Fizeram totalmente ao contrário? Para tudo. Vamos parar tudo. Para os caminhoneiros, mas não precisa parar na rodovia, onde eles podem mandar a Polícia Rodoviária Federal ir lá e tirar os caminhões. Para no barracão. Para no barracão, para o país. E aí? Deixa as coisas acontecer agora. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver esse país afundar. Já tá afundando. Já tem gente que tá assim, ó, com a água no nariz, cara. Eu converso com muita gente no Brasil, pessoal falando assim, Luan, tá muito caro, o ovo tá caro, o café tá caro, tudo tá caro, a gente não consegue mais fazer uma comprinha de mercado, o negócio aqui tá feio. O que a gente faz? Não tem o que fazer. Estamos com medo do que vai acontecer nesse país. Tá todo mundo desesperado. Todo mundo desesperado com o que tá acontecendo. Cara, a Gazeta do Povo, isso é coisa de máfia. Deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui ou se vai precisar ser assinante. Eu tô assinando aqui, eu vou conseguir mostrar pra vocês. O Rodrigo Constantino, ele sempre faz textos editoriais que mostram informações, que dá algumas informações muito boas. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Ele já, há alguns dias atrás, ele já tinha dito sobre esse editorial que ele ia escrever. Isso é coisa de máfia. Rodrigo Constantino que tá passando por uma situação muito complicada aqui nos Estados Unidos, né? Tá com um câncer, um negócio grave, né? Vamos lá, vou ler junto com vocês aqui e vocês vão mandando no chat aí o que vocês acham, tá? Do que o Rodrigo Constantino está dizendo. Chegamos num patamar em que várzea já não é capaz de definir mais a nossa situação. A imprensa trata com naturalidade uma evidente ameaça proferida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra o presidente de um dos maiores partidos do país. A nova arma de Moraes para pressionar Gilberto Kassab contra a anistia do dia 8/1 diz a chamada. A arma
Em meio a debate sobre a anistia, ministro Alexandre de Moraes mandou investigação contra Gilberto Kassab da primeira instância para o STF. Em outra reportagem, consta que o Planalto aposta que a pressão do Supremo Tribunal Federal em Kassab surtirá efeito. A explicação é clara. Para auxiliares de Lula, no Planalto, presidente do PSD, Gilberto Kassab, não vai querer comprar briga com o STF por causa do PL da anistia. A politização da Corte Suprema já é tratada com maior normalidade na mídia. O STF virou o mais poderoso partido do Brasil. Abre aspas. Moraes vem usando seus vassalos da imprensa para intimidar e ameaçar abertamente qualquer oposição, deixando escancarada sua postura política e seu abuso de poder. E caso tudo isso dê errado, caso Kassab entenda que é melhor reagir enquanto há tempo e usar seus 15 senadores para avançar com o projeto da anistia, dando um recado sobre os limites do poder do Supremo, os porta-vozes do Supremo Tribunal Federal já adiantaram, como bons garotos de recado que são, que os ministros pretendem barrar o projeto, ou seja, antes mesmo de um projeto de lei ser votado pelo Legislativo, já há o alerta pela imprensa de que isso seria obstruído pelo STF. Tudo normal. Jair Bolsonaro subiu o tom contra tanto absurdo, dizendo, abre aspas, há quem diga que nós vivemos em uma democracia, mas todos os dias a imprensa fala abertamente sobre o uso da justiça por Moraes como arma política, de intimidação, como instrumento de pressão, capaz de surtir efeito para intimidar o presidente de um partido. Isso não é normal, a não ser em ditaduras. Qualquer pessoa que silencia sobre isso é conivente com a destruição da segurança jurídica do Brasil, algo que vem causando prejuízos econômicos, diplomáticos e humanos cada vez maiores e mais devastadores para o povo e para nosso país. Impossível discordar, mas é legítimo fazer como Paulo Figueiredo e cobrar coerência dos bolsonaristas. Isso vale para Tarcísio de Freitas, que não só se silencia, mas bate palma, elogia publicamente, se encontra privadamente e ainda diz que devemos ser gratos. Os ministros indicados por Bolsonaro para o STF também aceitaram participar dessa farsa calados, terrivelmente calados, quando não, votando para legitimar o puro arbítrio. Qualquer um que queira representar não só a direita, mas todos os cidadãos de bem que prezam pela liberdade em nosso país tem a obrigação de se posicionar claramente contra o absurdo que vem sendo praticado diariamente pelo STF. A instituição, infelizmente, passou a agir como uma máfia, conforme denunciou com coragem o deputado Marcel Van Hatten. Não há pragmatismo que justifique o silêncio perante algo assim. Moraes vem usando seus vassalos da imprensa para intimidar e ameaçar abertamente qualquer oposição, deixando escancarada sua postura política e seu abuso de poder. Esse sujeito só será parado se todos, com um pingo de coragem, saírem da toca, da zona de conforto, vencerem o medo e apontarem o dedo com firmeza para constatar: isso é coisa de máfia. Cara, o que está acontecendo no Brasil, se a gente tenta contar isso daí pra alguém aqui nos Estados Unidos, o americano fala assim, peraí, como assim? O cara que tá na presidência da República hoje estava preso há alguns anos atrás e a pessoa que soltou ele para que ele pudesse concorrer à presidência da República novamente e quem organizou as eleições do seu país foi indicado, a grande maioria foi indicado por ele? Ninguém consegue entender, cara. Ninguém consegue entender o que acontece nesse país chamado Brasil. Que a gente sabe que tem maracutaia, a gente sabe. Mas do jeito que acontece aqui, é um absurdo. É um absurdo. Olha aqui. Como se sente uma família cujo patriarca é um ladrão? Roubou os brasileiros e quer andar normalmente por aí. Ó quem tá aqui, ó. Vamos colocar pra você escutar. É gostoso? Pilantra. De tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso? É besteira? Pilantra. É seu dinheiro? Para com isso que você tá feliz? Você põe a cabeça no travesseiro, tira a mão de mim. Não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Não saio, não. É gostoso casada com bandido? É gostoso casada com bandido? Fala.
Deve ser gostoso, né? Não tem que estar aqui, vagabundo. Bandidão, vagabundo. Ladrão, 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 ladrão. Você vê que ele faz o L ali, do Lula? Ó, presta atenção. Ladrão, 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 ladrão. Ó, pega com o diabo, hein? Vagabundo! O cara faz piadinha, cara. Ele dá risada do povo brasileiro porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. Vídeo antigo de quando ele ainda era deputado. Todo mundo sabe disso, né? Ele ainda era deputado quando esse vídeo aconteceu. Só que o Nhonho, o Kiko, sei lá como é que você queira chamar, é o exemplo de que eles não estão nem aí. Estão nem aí porque eles têm o poder na mão. E quando eles não estão com o poder na mão, eles estão do lado de quem tem o poder na mão. E quem é? O Supremo Tribunal Federal, que foi nada mais nada menos o que a Natuza Neri, né, demonstrou e divulgou para todo mundo. A Paula Marisa, pode ser fake news do G1. Sushi com alucinógeno, o que vocês acham? Mota diz que Mota diz a aliados que chance de pautar o projeto da anistia do golpista do 8 de janeiro é zero. E aí? Vão julgar? Não vão julgar? O que você acha que vai acontecer? Eu fico de cara com tudo isso que está acontecendo nesse país nosso, viu, gente? Esse assunto aqui foi o assunto da live de ontem, ó. Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, cara, é mais uma das armas do Moraes. Só que eu acho que isso aqui não vai colar, não. Eu tenho uma teoria que eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Não sei se todo mundo que tá me assistindo agora estava na live ontem, tá? Mas o que o Bolsonaro fez, pessoal, eu tenho que comentar isso aqui novamente com vocês. O Bolsonaro colocou o Kassab ele colocou entre a cruz e a espada. Ele deu um checkmate no Alexandre de Moraes. Por quê? Porque toda essa treta com o Kassab envolve o PT, tá? Envolve a JF, envolve o STF, envolve o Kassab. E eles estão se contradizendo todos eles entre eles e se sabotando. Porque se o Alexandre de Moraes condenar o Kassab, ele vai condenar o PT também, que foi que pagou, né? Que fez o esquema. Vai condenar a JF, que o Fux isentou. A esposa do Fux é advogada da JF. A esposa do Fux. Todo mundo. Ele colocou todo mundo contra a parede, cara. O Alexandre de Moraes vai ser muito prejudicado, porque o Bolsonaro, usando a sua inteligência, conseguiu puxar essa pessoa, né, o Kassab, o Gilberto Kassab, para próximo. E ele colocou todo mundo no meio da treta. E aí tá todo mundo exposto. Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Fux, a esposa do Fux, todo mundo. Tá todo mundo num balaio de gato só. É bizarro, é bizarro. Mas e aí? Pessoal, manda uma mensagem no chat aí, comenta aí. Vamos bater um papo rapidinho. Você que tá chegando aí, você já se inscreveu no meu outro canal? Já se inscreveu lá no link que eu mandei pra vocês no chat aí? Se inscreva nesse outro canal, porque pode ser que em breve esse canal aqui vá pras cucuias, né? Vocês sabem bem do que eu tô dizendo. Se você puder se inscrever, eu vou mandar o link mais uma vez aqui no chat. Vou tentar mandar pra vocês aqui. Vou tentar mandar em todas as redes sociais. Vou tentar mandar no Facebook, tentar mandar no Twitter, mandar em tudo quanto é lugar. Vamos lá. Mandei aí umas 4 vezes. Se você puder, vá lá nesse outro canal, se inscreva.
E daqui uns dias a gente vai começar a soltar conteúdo lá também, tá? Cara, que situação que a gente chegou, hein? Que situação que o Brasil chegou. Paulo Figueiredo. Acabo de sair do programa do Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca, mais uma vez. Nessa participação, pedi que os Estados Unidos acelerem seu processo de cancelamento de vistos das autoridades brasileiras para que figuras como Barroso não possam vir e receber prêmios aqui. E aí tem sempre um esquerdista que vem enchendo o saco e manda: vão ficar esperando até 2040 eles tomarem alguma atitude? O que você acha? Será que ela percebeu que está, ao mesmo tempo, implodindo a ideia de que existe uma democracia? Pois é, cara, esse assunto aqui é o assunto que mais foi ventilado hoje. E mais vai ser ventilado. Pode ficar tranquilo que o presidente Bolsonaro, muita gente vai se pronunciar sobre essas falas aqui. Eu vou colocar mais uma vez para quem chegou tarde, para que você acompanhe o que a gente estava dizendo. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira. Cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. A outra coisa é que eu duvido... Não os bolsonaristas. Para finalizar, ela expôs todo mundo, expôs o Supremo Tribunal Federal, tirou os bolsonaristas da jogada, porque sabe que os bolsonaristas não têm nada, né, de contato com essa galera, expôs tudo o que está acontecendo, e agora ela conseguiu implodir o que eles dizem e chamam de democracia no Brasil. É bizarro, mas ela fez isso. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Continuo dizendo para você que está chegando aí para que você se inscreva tanto neste canal quanto no meu outro novo canal, que a gente volta mais tarde com mais conteúdo. Espero que você tenha gostado deste conteúdo aqui. Estamos de volta diretamente dos Estados Unidos, né? Às vezes a gente fica um tempo pensando no que está acontecendo no nosso país. Eu, você, todo mundo. E às vezes a gente pensa em desistir. Mas uma coisa eu te falo, gente, a gente está próximo de uma vitória. Não desistam. O Brasil está próximo de uma vitória. O Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, com muitas coisas sendo tratadas aqui com Alan dos Santos, com vários jornalistas, várias pessoas aqui nos Estados Unidos, com possíveis sanções que virão dos Estados Unidos para cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal, lei Magnitsky, morte financeira desses ministros, tudo isso vai acontecer dentro do seu tempo. Mas a gente não pode desistir, porque ano que vem é ano eleitoral. E no ano eleitoral vocês sabem que o jogo fica ainda mais acirrado. E eu tenho certeza que a vitória vai vir. Podem ficar tranquilo. Beleza? Um grande abraço, espero que você me acompanhe mais tarde em mais transmissões que eu vou fazer. E nós nos vemos mais tarde, beleza? Um grande abraço e tamo junto.